Olá! Eu gostaria de primeiramente agradecer a organização do ENAT pelo convite e a oportunidade, me sinto bastante honrada, é uma alegria estar aqui. Gostaria de agradecer a você por me dar essa oportunidade de me ouvir e para a gente conversar um pouco sobre as questões relativas ao meu trabalho. Meu nome é Sônia Monteiro, eu sou psicóloga, eu atuo com terapia vibracional no sistema arturiano de cura. Atuo também com constelações sistêmicas interdimensionais e aplico também o curso AMAT, que transfere um conhecimento dessa egrégora que eu atuo. Mas enfim, hoje o objetivo é falar um pouco sobre a jornada da alma através da ótica das constelações sistêmicas e através de um fluxo de amor. Mas acho que a gente pode começar com uma pergunta que todos nós nos fazemos. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Eu acho que a maneira mais tranquila de se entender esse aspecto, e penso que deve ser simples mesmo o entendimento, e como fica muito bom para mim, é o que eu vou expressar para você. Acho que todos nós, absolutamente todos nós, saímos de uma mesma fonte, da fonte divina, da fonte criativa, de Deus. Eu costumo brincar que nós saímos da barriga de Deus, Pai e Mãe. Então essa é a nossa centelha divina, nosso aspecto de luz. Nós somos esse espectro de luz, essa imagem e semelhança de Deus, que muitos sincretismos mencionam. Quando nós saímos para ir experimentar o universo. E esse universo, que é muito mais do que o nosso planeta maravilhoso, a Terra, é um universo de polaridade. É um jogo que foi criado para o nosso aprendizado, um jogo de dualidade, de bem e de mal, de masculino e feminino. Então esses aspectos merecem ser experimentados para que a gente consiga entender. A gente só entende o preto se conhece o branco e vice-versa, não é mesmo? Pois então, nós saímos e passamos por várias experiências, né, dentro dessa dualidade. Em alguns momentos nós somos os algozes, em outros momentos nós somos as vítimas, mas o importante é a gente despertar para essa memória de quem nós somos. E nessa jornada de alma, nós passamos por inúmeras experiências e, aliás, nós estamos aqui para experimentar, essa é a grande missão. Algumas impressões ficam muito mais fortes nessas experiências. E o que é muito lindo desse processo todo é que nós não estamos sozinhos. É a mesma coisa que a gente se inscrever num curso, escolhemos as matérias e também vamos encontrar vários companheiros de jornada, que são os alunos da nossa sala de aula, e em diversas situações. Alguns desses alunos vão compor a nossa teia familiar. Talvez são almas mais afins ou que nós nos aproximamos mais, mas acho que isso é o que menos importa. Então nós pertencemos a vários sistemas. Bom, nessa experiência toda, aquilo que não foi integrado merece ser repetido e volta até que nós possamos integrar esse aprendizado. Imagina que você está num curso, você gosta de várias matérias, mas você não é bom em todas as matérias. Aí você, digamos, vamos escolher a matemática, que é aquela que você vai ter mais problema. Aí você vai ter que estudar e se empenhar mais na matemática. Se você não estudar para uma prova, talvez você não vá tão bem quanto você estudar. Mas isso, nada de mal vai te acontecer. O que de pior pode te acontecer é repetir a matéria, ou de repente você tem que repetir o curso, tem que estudar um pouco mais. Eu faço essa analogia com as experiências da alma, com as nossas experiências da vida, em todas as circunstâncias. Só que realmente tem algumas situações que podem ser mais traumáticas, elas cravam uma marca muito mais forte na alma. E essas marcas voltam a se repetir. Muito bem. Quando nós estamos aqui vivendo o nosso dia a dia, nós vamos nos questionar, mas por que isso acontece comigo? Por que essa situação se repete? Por que eu trabalho tanto e não consigo ter sucesso financeiro? Por que os meus relacionamentos nunca dão certo? Por que eu não consigo ter filhos?
Por que será que tem uma pessoa da minha família que tem um vício em drogas, em álcool, ou em sexo, enfim. Todas essas questões podem estar ligadas a fatores do sistema familiar. É aí que entram as constelações. O método das constelações foi criado pelo alemão, o filósofo e terapeuta Bert Hellinger. Ele criou com o objetivo de observar como um sistema familiar se encadeia e se interrelaciona. E o objetivo das constelações é buscar uma solução para essas questões que estão desalinhadas, estão desajustadas na sua vida. É um método considerado focal, uma terapia focal, onde a cada vez que você leva uma questão, como um desses exemplos que eu falei agora há pouco, isso vai ser desenvolvido através da técnica das constelações. Muito bem, de que forma isso acontece? Acontece através de um campo fenomenológico, que é um campo invisível, onde nós podemos acessar uma consciência sistêmica familiar, ou seja, uma consciência mais elevada do que a nossa própria aqui presente, e assim entendermos a origem daquela questão. Mas eu gostaria de lembrar assim, que além de você ter uma experiência própria da sua alma e assim se relacionar com esse grupo de almas que são os nossos colegas de curso e de aprendizado, a nossa família, as suas próprias impressões acontecem de forma sincrônica, né? Você cria uma ressonância com esses outros alunos. E aí eu vou te contar uma historinha que eu li uma vez e infelizmente eu não sei o autor, mas me serve muito para dar esse exemplo, que é Deus conversando, uma conversa de Deus com as almas. Então está lá, né, as alminhas fazendo uma série de perguntas para Deus e Deus, na sua infinita misericórdia, respondendo alegremente sobre tudo. Quando vira uma alminha para ele e pergunta, eu quero aprender sobre o perdão. Daí Deus responde, mas para que você quer aprender sobre perdão? Não tem necessidade de você passar por isso. Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Alminha teimosa. Aí surge uma colega de turma que fala, eu me candidato a desenvolver com você esse processo, para que você aprenda o perdão. Vou te ajudar. Sensacional, tem alguém para me ajudar. Essa alminha que se oferece para ajudar, faz um pedido, fala, só tem um pedido para fazer para você. Claro, você vai me ajudar, eu posso corresponder ao que você precisar. Eu espero que você nunca se esqueça de quem eu sou. Pois é, eu gosto dessa história porque nós nos relacionamos e esquecemos que combinamos muitas coisas antes, né? Esquecemos que nós combinamos e escolhemos a nossa sala de aula, escolhemos as matérias que nós vamos estudar. E com isso nós entramos nessa vida sem essa memória para poder viver as experiências. Agora veja bem, se alguém pediu para Deus para aprender sobre o perdão, o que ela vai receber? Provavelmente alguém, né, vai lhe apresentar alguma situação que lhe doa muito profundamente na alma para que exija dela uma necessidade de perdoar. E esse é o aprendizado. Quando a gente pede paciência, provavelmente a gente tem que lavar uma pia de louça para ter paciência, né? É assim que vem a história da paciência. Enfim, de uma maneira assim leve, eu quero dizer para você que a maioria das nossas experiências, elas são escolhidas por nós. Essa é a nossa jornada. E a nossa grande missão é despertar para isso. Pois então, muitas vezes na nossa ancestralidade, que caminha em paralelo com a nossa experiência de alma, nós mesmos estivemos lá atrás e fomos um desses nossos ancestrais. Isso é bastante possível e isso acontece, e eu já observei uma série de casos onde a própria pessoa que está constelando a sua questão, quando vai buscar nesse passado a origem da sua questão, acaba se identificando e despertando
ou até mesmo se lembrando claramente de que já esteve naquela situação. Inclusive já aconteceu de pessoas relatarem que em outros processos de regressão, por exemplo, já terem acessado essa história. Então a constelação vem constatar ou confirmar, às vezes até alguma coisa que a pessoa já saiba. E nesse sentido, quando nós conseguimos acessar, seja uma história do passado, onde esse antepassado se coloca à disposição para mostrar os fatos, os acontecimentos que aconteceram e geraram essa questão na vida atual dos seus descendentes, seja uma experiência da alma, do próprio constelante, ou realmente uma outra relação com os antepassados, isso elucida, traz à luz da consciência o que aconteceu naquele momento. Tudo se esclarece quando nós tomamos consciência, nós percebemos algo, um fato, um acontecimento que traz toda uma carga emocional, uma carga energética, inclusive pode acontecer de uma carga espiritual muito forte. Essa consciência faz com que isso se transforme dentro de nós. Na verdade, eu te diria, o que é cura? Cura é consciência. Consciência leva à cura. Porque o que está distorcido é o que está, entre aspas, doente, é o que está desalinhado com o teu ser. E na medida que você toma consciência o que provocou esse desalinhamento, aquilo se reajusta até de uma forma mais ampla. É uma reverberação exponencial que acontece tanto no seu momento presente quanto com os seus familiares. Esse movimento de cura favorece a família, atualmente, como favorece os seus antepassados. Então é este movimento que nós fazemos através das constelações, olhar e buscar a origem desses acontecimentos. Bom, aí você me pergunta, mas se eu me relaciono com outras pessoas e cada um de nós temos uma questão sistêmica, temos toda uma história de antepassados atrás de nós, como que as coisas se desemaranham se só eu estou indo cuidar disso, estou indo fazer um procedimento terapêutico, uma constelação ou qualquer outra técnica? Bom, meu amigo, na verdade, a gente não muda ninguém. Acho que você já se deu conta disso, né? A gente não consegue transformar ninguém, não consegue ir lá martelar a cabeça do cara e falar, não, você vai mudar, isso vai ficar muito melhor se você agir assim, assado. Não adianta. Esse despertar, esse desejo que vem da alma, que é genuíno do interesse de se transformar, de resolver questões na vida, tem que vir de dentro. É um movimento de dentro para fora. Então, quando você se preocupa principalmente em mudar você, ou de compreender você, de ter um entendimento sobre as coisas que estão desalinhadas com você muda seu padrão de comportamento, ou você quebra padrões repetitivos e limitantes e, consequentemente, isso se reverbera ao seu redor. Você sai de um ciclo vicioso e transforma num ciclo virtuoso, porque você muda as âncoras do seu comportamento. Se você chega na sua casa todo dia, ao invés de você falar bom dia, boa noite, chega do trabalho e fala boa noite, mais suavemente. Você bate a porta e já grita da porta com os seus familiares, seus filhos, esposa, marido, etc. Consequentemente, você vai ter uma resposta sobre esse padrão de comportamento, que talvez seja uma resposta agressiva. Aí você vai ficar muito bravo, dizendo, ninguém me entende, ninguém pensa que eu tive um dia difícil de trabalho. Pode ser que seja uma verdade, mas como que o outro vai entender a partir de talvez de um padrão mais agressivo? Se você muda essa âncora e abre a porta e fala boa noite, cheguei do trabalho, e aí você começa a contar e se expressa claramente, sabe? Hoje eu tive um dia difícil, eu gostaria de compartilhar. Do seu jeito espontâneo,
Consequentemente, a resposta será outra, a compreensão será outra, certo? Então, assim, o movimento de transformação vem desse interesse genuíno de mudar e mais a partir da consciência. Eu, particularmente, aqui dizendo em meu nome, eu acredito mais e gosto mais, isso funciona melhor para mim, quando eu entendo o que está se passando. Quando atinge a minha mente inteligível, a minha mente linear. Ah, agora sim, caiu minha ficha. Quando eu não entendo o que está se passando comigo, quando eu ouço assim, basta você sentir, aí muitas vezes isso não funciona plenamente comigo, porque eu não vejo uma transformação eficaz. Eu posso melhorar um estado, né, melhorar a minha vibração, mas eu não vejo um movimento muito eficaz de transformação. Por isso que eu menciono o método das constelações como um método eficaz nesse sentido, porque ele traz essa consciência. Bom, Sônia, o que isso tem a ver com a primeira pergunta? Então, de onde nós viemos, eu mencionei como eu vejo. E acredito que todo o nosso fluxo contínuo, ascendente e evolutivo do universo seja voltar para essa fonte divina. Voltar para Deus, voltar para esse útero sagrado. Bom, mas a gente sai de lá para voltar? Sim, porque, pensa bem, quando você está lá, tudo é, né? Não tem nenhuma pergunta, não tem nada diferente, você nem se dá conta do que é. A saída deste lugar é para que você possa compreender para onde você vai voltar. Não é lindo isso, gente? Porque pensa bem, que grande oportunidade Deus deu. Imagina nós, como pais, né? Temos os nossos filhos, para as mulheres, guardamos 9 meses no útero e aquela criança está ali, aconchegante, né? Recebendo o alimento, está tudo certo. Se ela não sair, aquilo vai ficar assim para sempre, ela não vai criar uma própria experiência, não vai crescer. E aí os nossos filhos são gerados e nós trazemos os filhos para o mundo e o que acontece? Eles seguem a própria vida e a própria experiência, independente daquilo que nós vamos ensinar. Apesar de que nós temos que ensinar, é nosso papel essa orientação. Mas eles precisam adquirir as próprias experiências para fazerem as escolhas. Ah, as escolhas, né? Então, lembra daquela máxima, né? Como que eu aprendo? Como que eu obtenho experiência? Escolhas, faça escolhas, o mestre diz ao discípulo. E como que eu faço boas escolhas? Diz o mestre, más escolhas. Então, através das escolhas, nós experimentamos. Agora, o grande problema de tudo isso é que a gente esquece dessa luz que nós somos, dessa centelha divina que saiu lá da barriga de Deus Pai e Mãe, e começamos a nos vitimizar. Ai, tudo vira um problema. Por que acontece isso comigo? Ai, como eu sofro. E esse movimento de vitimização, ele tem uma vantagem. Porque nós conquistamos aí algum tipo de atenção e de afeto. É da natureza humana, a estrutura da psique humana é essa necessidade de ser amado, essa necessidade de pertencer, de se sentir incluído, que aliás é sob essa ótica que a constelação trabalha, né? Sob essa necessidade da natureza humana. Mas o nosso movimento de autoconhecimento, de crescimento, também está ligado a sair desse processo de vitimização e buscar um caminho de expansão da consciência através da autorresponsabilidade. Claro, as pessoas dizem, acho que mais expressam, eu quero ser livre, eu desejo liberdade para a minha vida. Mas quando você diz, olha, você quer ser livre, mas você tem que ser responsável pela sua liberdade. Isso assusta. Aí vem o quê? As emoções básicas, né? Medo, raiva. Como assim? Ninguém vai cuidar de mim, eu mesmo tenho que cuidar de mim. Ai, que medo, esse mundo é assustador. Ou até vem uma das outras emoções básicas, que é a alegria, mas de uma forma eufórica.
é uma fuga, não é uma verdadeira alegria, uma coisa suave, pacífica, de inteireza, mas euforicamente eu fico buscando esse bem-estar, ou se não até reagindo de uma forma a mostrar externamente que eu sou uma pessoa que mereço ser amada. Então, noves fora, nós estamos sempre procurando o amor. E o que nós aprendemos sobre o amor? Ah, o amor. O amor é isso, esse romance todo, quando a gente se relaciona, que tem aquela paixão. Acho que é muito mais que isso. Acho que isso pertence ao amor. Toda forma de afeto pertence ao amor. Mas nós estamos aqui para aprender sobre o amor incondicional. É o amor da aceitação, o amor da compaixão, o amor do perdão. Lembra lá da alminha que pediu para Deus para aprender sobre isso. Então, se alguém lhe comete algum ato que te magoe muito, que te fira, às vezes fere mortalmente, e você aprender sobre isso é olhar para esse outro ser com os olhos da alma, entendendo que ele se disponibilizou para esse aprendizado. Gente, isso não é fácil, né? Não é fácil. Talvez ninguém tenha dito que seria fácil. Eu penso que deveria ser muito mais fácil para o nosso movimento de despertar. Mas ele tem que começar de alguma forma. A melhor forma é o autoconhecimento, é o seu patrimônio, é o quanto você conhece de si mesmo. E aí você vai dando passos. Esses passos implicam, talvez, um despertar espiritual. Eu não estou falando aqui de nenhuma religião. E também não estou acusando nenhuma religião. Acho que tudo no universo e na história da humanidade teve a sua importância no seu momento. Então as religiões, elas também tiveram a sua importância para trazer um extrato do que é bom para as pessoas, mas também trouxeram julgamentos, trouxeram limitações, crenças, né, limitantes, mas faz parte dos movimentos evolutivos. Mas eu estou aqui falando mais da espiritualidade no sentido do dia a dia, é viver com espiritualidade. É o dia a dia com espiritualidade, é lavar a louça com espiritualidade, é se relacionar com o caixa do supermercado com respeito, olhando aquele ser com igualdade, sem preconceito, enfim, todos esse cenário de valores que você deve assim estar cansado de ouvir. Isso não é novidade para ninguém. Esse dia a dia, viver e aceitar, respeitando a sua própria natureza humana, isso é viver com espiritualidade. Nós temos uma tendência a criar mais separação. Lembra que nós saímos da unidade, né, de uma referência divina, como uma centelha divina, entramos num universo de dualidade, de polaridade, para aprender sobre isso e entender o que é a unidade. Entretanto, aqui nós vivemos separando as coisas. E uma das separações que eu vejo que infelizmente acontece é assim, eu gostaria de viver a espiritualidade, mas é tão difícil viver a espiritualidade nesse mundo material, aqui, encarnado. Não, na verdade nós temos que buscar essa integração e não uma acusação da nossa natureza humana. Então nós iniciamos às vezes uma jornada espiritual, uma jornada de autoconhecimento, começamos lá com um processo de terapia e vamos caminhando, conhecendo outros recursos, outras ferramentas e nos identificando, que é assim, cada um tem aquilo que é melhor para si. Afinal de contas, tem inúmeras possibilidades. Nós estamos numa época riquíssima de possibilidades. Eu estou aqui falando de uma delas, de um movimento terapêutico. Muito bem. Só que nós entramos nesse movimento e depois sentimos uma imensa dificuldade de estar no dia a dia. Né? Está trabalhando numa empresa, a energia é muito ruim, eu não consigo me identificar. Porque eu quero mudar de carreira, todo mundo quer virar terapeuta, enfim. E eu gostaria de lembrar você que onde você está é o lugar que pode ser o lugar certo para você. Não tem nada de errado com você buscar outras possibilidades, mas reflita se realmente é mudar
ou você não está dando conta da energia que está acontecendo lá e você busca um outro lugar que você vai encontrar com você de novo. Quer dizer, você leva toda aquela bagagem. Reflita se é o que está dentro de você ou o que está fora. A posição terapêutica é uma questão de atitude. Você pode ter uma atitude terapêutica em qualquer lugar que você esteja, no ponto do ônibus, dentro do táxi, conversando com um amigo no bar. É uma atitude de escuta, é uma atitude de ver o outro. Isso é uma atitude terapêutica. Às vezes o que o outro necessita é isso, alguém olhando nos olhos dele e dizendo: eu te entendo, eu estou te ouvindo. E isso é o mais importante daquele dia. Você pode transformar uma vida fazendo isso, né? E você às vezes já fez muitas vezes isso e nem ficou sabendo o quanto você já transformou vidas. Então, uma questão de atitude terapêutica é estar na vida e olhar para si e entender que na medida que você desperta o ser de luz que você se torna um farol. E imagina só, se cada um de nós despertarmos esse farol de luz, nós vamos nos reunindo com outros faróis e isso vai criando uma iluminação muito ampla. Então, consequentemente, o objetivo, eu imagino que seja despertar todos, criando um imenso farol de luz, e aí nós vamos passar para um outro estágio de evolução, né? Então, digamos, se a Terra é uma universidade, nós estamos numa sala de aula, cada um numa série diferente, uns mais no início do curso, outros num curso mais avançado, o que significa que nós podemos ser professores e alunos o tempo todo e em qualquer circunstância, transferindo o que nós já aprendemos e aprendendo com outras pessoas também o tempo todo. Muito bem. E na medida que todos encerram o grande curso nessa universidade, ou todas as possibilidades, essa universidade tem que criar coisas novas, ou seja, o universo evolui, criando novos jogos de aprendizado. Eu imagino que seja assim, também não estou fazendo uma afirmação, né? Cada um tem um entendimento sobre isso. Mas eu acho que é por aí, né? Os arturianos, eles costumam transferir uma ideia assim: seja simples, isso é uma escola, estude e aproveite, né? E se divirta também nessa escola, porque é o que a gente faz na infância, quando vai para a escola, descobre novos amigos. Na adolescência, na vida adulta, entramos na faculdade ou vamos fazer um curso que nós gostamos, como eu gostaria muito de fazer um curso de fotografia, ainda não fiz, né? Mas eu acho que eu vou me divertir muito com esse aprendizado e ele vai ser útil em todas as esferas da minha vida. Enfim, então, jornada de alma é estar presente, vivendo espiritualmente as suas experiências em todos os sentidos mais amplos e restritos aqui no planeta. Mas como a gente tem essa dificuldade, aí vem os movimentos terapêuticos. Então eu vou voltar um pouquinho para essa história da ancestralidade. Muitas vezes as situações que são limitantes na sua vida, como eu disse, sob a ótica das constelações sistêmicas, elas são reflexos e repetições de padrões, de crenças limitantes que estão instaladas no nosso sistema familiar, que é o nosso sistema de origem. A gente começa, a gente sai, nasce num sistema familiar, depois nós partimos para outro sistema que é o educacional, o profissional, muitos de nós nos casamos e todo encontro, todo casamento é um encontro através de sincronicidade, de ressonância, ou seja, você vai encontrar alguém para se relacionar e que tenha alguma história no sistema da própria família, que venha de encontro ao que você precisa para aprender a respeito do seu sistema. Lembra da história dos alunos que se encontram para estudar juntos? Então, é por aí. Então, nós saímos de um sistema familiar. E lá atrás, os nossos antepassados, eles viveram histórias. E eu vou te dizer o seguinte, a história de um nunca é só de um, é sempre uma história de todos nós. Por exemplo, a sexualidade, que é uma questão bastante delicada, onde as pessoas nem sempre
tratam de forma equilibrada, prazerosa, saudável. Mas sim, tem muitas questões a serem trabalhadas em relação à sexualidade, preconceitos, medos, travas, enfim. Mas isso vem de uma história também que está ligada à própria humanidade. A história de um é a história de todos. Pensa bem. Você tem seu pai e sua mãe atrás de você, aí atrás do seu pai e da sua mãe tem pai e mãe, atrás de cada um deles pai e mãe. Imagina que se você fechar os olhos e imaginar a quantidade de pessoas que tem lá atrás, é como se fosse uma grande asa se abrindo atrás de você, cheio de gente. Lá atrás, de repente, a gente consegue abraçar a terra. Fala, pô, então nós somos todo primo, né? Então por isso que a gente fala somos um. Concorda? Porque a nossa ancestralidade começou em algum lugar. E isso eu não vou nem entrar no mérito de ancestralidade estelar, né? Falar de extraterrestres, não vou entrar nesse mérito. Pensa aí nos seus antepassados. Nossa, só as histórias dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tetravós já são suficientes para você se distrair. Mas as histórias deles começaram também bem antes. Eles também têm pais, avós, bisavós, tetravós. Então, todas as histórias do passado, de alguma forma, vêm influenciando os descendentes. Vou dar um exemplo prático para você. Muitas vezes, nós repetimos um padrão de comportamento exatamente igual ao antepassado. Porque nós temos uma necessidade de pertencimento, de nos sentirmos amados. Então nós, ingenuamente, o nosso amor profundo, e claro, de uma forma inconsciente, nós olhamos para os nossos antepassados e dizemos, nossa, eu quero ser igual a você porque eu quero ser amado por você. Então se você sofreu, eu também vou sofrer para ser igual a você. Né? Então eu chamo isso, né, de seguir a tradição. E quando nós traímos a tradição, nós nos sentimos super culpados, nos sentimos rejeitados, abandonados pela nossa família. Então isso é um conflito interno. Entretanto, muitas vezes nós buscamos o mesmo sintoma através de outro comportamento. Então muda a forma de agir ou de reagir perante a vida, mas atingindo o mesmo sintoma. Então suponhamos, alcoolismo, né? Como eu já vi em várias situações, pessoas que vêm tratar o alcoolismo ou ligação até com outro tipo de vício, né? Pode estar ligado ao movimento de fuga. O que acontece através das drogas e do alcoolismo? A pessoa sai da presença de si mesma e cria um universo paralelo dentro dela. É uma fuga. E lá atrás nós podemos achar alguém dessa família que teve uma questão psíquica, um transtorno psicológico, uma esquizofrenia, por exemplo, que também não deixa de ser um movimento de fuga de outra forma. Aí o que acontece? Houve uma exclusão desse antepassado. Porque você já deve ter ouvido falar que no passado as pessoas que eram consideradas loucas eram excluídas, escondiam aquele familiar no manicômio e era uma vergonha para a família. E essa exclusão provoca então um emaranhamento familiar. E aí o resultado para os descendentes é alguém querer compensar essa história e trazer novamente a ordem sistêmica para essa família. Então esse descendente que vai querer compensar essa família, ali, claro, é uma ideia ingênua, um amor ingênuo de querer compensar, porque o sistema não compensa, porque ele continua trazendo um desequilíbrio para a família. Aí o que nós conseguimos fazer através desse campo? Descobrimos que esse antepassado foi excluído e está lá naquele sofrimento. Bom, se você está me assistindo aqui no Enat, é possível que você já tenha ouvido falar e se identifique com a ideia da multidimensionalidade. Então, de uma forma multidimensional, passado, presente e o futuro, eles não estão separados pelo tempo. O tempo é uma ilusão da mente linear
aqui na terceira dimensão. Então é como se as coisas estivessem acontecendo simultaneamente. E lá no passado, aqui existe ainda a dor daquele antepassado que se sentiu excluído. Inclusive, mantendo o exemplo da esquizofrenia, existe uma falta de consciência do que está acontecendo. É diferente de alguém que foi para a guerra e teve uma morte trágica e teve um susto, de repente se deu conta que tinha morrido de uma forma trágica. A esquizofrenia traz uma ausência de consciência. E através, então, desse campo de cura, esse campo de transformação, e obviamente com todo o suporte espiritual dos mestres, nós vamos lá, amorosamente, acolhemos esse antepassado, trabalhamos essa consciência, informando para ele o que aconteceu e trazemos esse acolhimento. Na verdade, nós não estamos mudando o fato. Nós estamos trabalhando num processo vibracional de uma dimensão mais elevada de consciência. E aí nós transformamos o resultado, aquela energia que ficou condensada lá atrás de exclusão, ela é diluída, dissolvida, trazendo entendimento, elucidação, clareza. E quando nós contamos isso para o antepassado, ele solta aquela dor. Ou ele primeiro chora e tem uma catarse daquela dor. Pode acontecer de tudo, nem sempre. Às vezes eu observo assim, e acho isso maravilhoso, quanto os antepassados estão se disponibilizando, parece que eles estão assim sedentos de serem curados, porque cansa ficar naquela dor. Então eles precisam de um mecanismo, de um fluxo de cura. Se aquele sistema está desalinhado nesse fluxo de cura, que eu quero dizer o fluxo do amor, né? Que o amor que é curador, ele não consegue se liberar daquela energia. Mas quando existe uma abertura, um canal, ou seja, um descendente que procurou um meio de resolver aquela questão, mesmo que ele não soubesse por onde que as coisas iam se enveredar, ele funciona como uma chave de comando. Ou seja, ele dá permissão para que a espiritualidade possa intervir nesse campo sistêmico. Porque lembra da história do livre-arbítrio? A espiritualidade só vai atuar, os mestres, em todos os níveis, só vão atuar se isso for solicitado, se isso for desejado. Porque a cura é o desejo primeiro de ser curado. Então, quando esse constelante, que é um descendente dessa família, autoriza e dá permissão, nós abrimos todo um campo. E existe um convite. E eu observo o quanto que acontece a disponibilidade desses antepassados em serem curados. Porque eles também estão vivendo uma jornada de alma. E o aprendizado também está passando por eles. Então, na medida que eles tomam consciência que aquilo já passou, que aquela exclusão já passou, ou talvez até a consciência de que aquele transtorno psíquico ou qualquer outro tipo de questão física ou acontecimento dos mais nefastos, foi também uma escolha dele, foi naquele momento que ele traçou o mapa de destino e cumpriu para adquirir as experiências necessárias no curso, certo? Ele solta e integra esse aprendizado, ele compreende, é simples assim. E na medida que há uma compreensão e ele solta, todo o fluxo de descendentes depois dele integra aquele aprendizado. É uma linha hierárquica da família que é a mesma coisa que tomar água no deserto. Ufa, causa um super alívio. E isso abre toda uma expansão, uma reverberação para essa linha hierárquica ancestral, consequentemente para esse descendente que deu a permissão e também para os descendentes dele, que são os filhos. Então, quando alguém vem fazer um trabalho de constelação, ele não está fazendo isso só por ele está fazendo por todo o sistema familiar e para os descendentes dele também. E eu vou te falar, acontecem reflexos maravilhosos. Às vezes os filhos que nem sabem que tem uma mãe e um pai fazendo um trabalho aqui,
depois comentam os sintomas. Nossa, senti algumas coisas, tive um sonho. Então é maravilhoso, né? Porque se liberar de todo esse movimento de vitimização e de dor é maravilhoso. Então, assim, a autorresponsabilidade que eu já mencionei assusta um pouco, mas ela é maravilhosa, ela é libertadora. Porque dá muito trabalho, gasta muita energia ficar buscando culpados para tudo, colocar responsabilidade no outro pela própria infelicidade, que o outro que me agride, ou se não ficar o tempo todo olhando para as maldades do mundo e achar que eu não tenho nada a ver com isso. Acho incrível, né? As pessoas assistem um repórter, veem uma notícia de maldade e depois elas ficam cheias de ódio, querendo que aquele criminoso seja executado. Ou seja, qual a diferença de sentimento do criminoso que se sente vítima de alguma coisa e ele comete um crime? E daquela pessoa que sente ódio do criminoso e quer também cometer um crime. As pessoas falam, é muito fácil falar, né? Porque você não foi vítima de um criminoso, não perdeu um filho. Não, não acho que é fácil perder um filho, perder um familiar que nós amamos, vítima desse sistema maluco. Mas nós temos que observar por que nós atraímos isso para a nossa vida. Porque muitas pessoas passam a vida inteira vivendo coisas boas, né? Passam em lugares perigosos e não acontece nada. Então, onde você está vibrando? Em que lugar que você está se colocando? É disso que nós estamos falando no conjunto de toda essa conversa. Né? E quando você se responsabiliza por aquilo que você está vibrando, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, quando você começa uma jornada de autoconhecimento, começa a dar nome às suas emoções, como diriam alguns sincretismos muito do passado, nome aos seus demônios, aí você começa a se relacionar com eles de um outro lugar, não do lugar ínfimo, de vítima e de submissão e do medo. O medo é paralisante. A raiva ainda tem uma vantagem em que ela é impulsionadora, mas o medo é paralisante. Então, eu te diria, não tenha medo, porque na medida que você começa a avançar, veja bem, um passo de cada vez, validando e valorizando todos os seus passos. E aí, na medida que você começa a caminhar, o caminho se abre. E quanto mais você bebe dessa fonte, mais você tem vontade de beber. Eu não sei se tem fim este caminho. Ele tem um começo. E eu te digo que na medida que você entra no caminho de desenvolvimento, autoconhecimento e o caminho espiritual, não tem mais volta. Você não desaprende aquilo que você já aprendeu. Certo? Depois que você aprendeu a bendita da matemática, lembra do exemplo que eu dei? Aí pronto, vira piloto automático. Você já aprendeu, integrou aquele conhecimento, você parte para outra. E aí quando você aprende a ser responsável e não culpar mais ninguém, nossa, pensa numa bagagem que fica muito mais leve. Porque culpar os outros dá trabalho. Né? Você tem que se relacionar e brigar e criar uma energia. Então é muito bom quando você fala, não, ufa, agora eu sou responsável por mim mesmo e eu sei que na medida que eu cuido de mim, consequentemente eu estou cuidando do outro. Eu começo a transbordar de mim mesma e tenho muito mais a oferecer para o outro. Sobre autorresponsabilidade, então é isso, que é um fluxo maravilhoso e muito mais leve e onde você tem mais conteúdo para transferir para o outro. Aí eu volto para a mesma pergunta, jornada da alma através do fluxo do amor. Olha só, quando você olha para trás e já é capaz de não atribuir culpa, né, de aceitar todos os movimentos que aconteceram, as misérias que aconteceram, quando você olha para trás e entende que a sua família é descendente de guerra e teve falta, sentiu fome e que isso para ela hoje traz uma dificuldade financeira porque ela ainda não tem histórias, tem resquícios, memórias até celulares que traz nesse sistema de toda essa dor, você consegue trazer toda essa história para o seu coração, olhar para essa família com compaixão e compreensão, e a compaixão pode curar, o perdão cura e te liberta, e se te liberta, liberta o outro, e se liberta o outro, liberta você mesmo. Então, este é o olhar da alma,
quando você está no seu interior, de acordo com a sua luz, olhando através dos olhos e podendo ver o outro, sem culpá-lo, né? Não culpando os pais, porque eles também foram crianças, eles também foram educados por outros pais que foram crianças, e assim sucessivamente. Então este é meu grande convite para você, que você olhe ao seu redor com os olhos da alma, compreendendo que ali pode estar alguém que levantou a mão na conversa com Deus e te ofereceu para te ajudar nessa escola, para te oferecer um aprendizado sobre algo que pode ter sido sobre o perdão. E quando você reconhece isso, você consegue ver a beleza do outro, seja quem for o outro. E você então começa a estar na divina presença eu sou, que eu gostaria de encerrar com esse ensinamento que foi do nosso grande mestre Jesus, e hoje nós estamos atuando na energia e na consciência crística. E o que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele estava se referindo à divina presença eu sou que está dentro de todos nós. Eu espero ter contribuído um pouco com as suas reflexões. Eu adoraria conversar mais, mas hoje nós ficamos por aqui. Eu deixo um abraço carinhoso para você, com a minha gratidão por essa oportunidade e permissão. Obrigada.